Olá, eu sou o Macorati e no vídeo da semana anterior eu apresentei uma visão geral da Clean Architecture. E hoje eu vou iniciar a criação de uma aplicação ASP.NET Core MVC que usa os conceitos que eu apresentei na aula anterior. O objetivo não é criar uma aplicação completa, mas mostrar de forma resumida como estruturar uma aplicação ASP.NET Core e definir os recursos que serão usados de forma aderente à Clean Architecture. Então, ao criar um projeto ASP.NET Core, seguindo as orientações da Clean Architecture, nós estamos querendo evitar um cenário bem comum que é usado para criar essas aplicações. Na abordagem geralmente usada, você vai encontrar milhares de exemplos usando esta estrutura de projeto. Essa abordagem, geralmente, ela segue a estrutura de projeto indicada pelo template ASP.NET Core com algumas variações, mas que, de forma geral, vai apresentar os seguintes problemas. Não possuir uma camada com as regras de negócio. As regras de negócios elas geralmente estão espalhadas nos services e nos controllers. As entidades elas possuem dependências diretas com as regras de negócio da aplicação e ainda outras dependências. Existe um autoacoplamento com o ORM utilizado e com a camada de acesso a dados, geralmente o repositório. E assim é difícil realizar testes, pois existe uma dependência com a interface do usuário e com o banco de dados e geralmente o ORM utilizado. Então essas são as características mais encontradas quando se usa essa abordagem para criar as aplicações ASP.NET Core. Então, para evitar esses problemas, o nosso projeto ASP.NET Core ele vai possuir uma estrutura baseada na Clean Architecture, que está representada aqui nesta figura. Então, com base nessa figura, nós podemos destacar as seguintes características que o nosso projeto vai possuir. As dependências aqui, elas estão fluindo na direção do círculo interno, que é o Core, onde estão as nossas entidades, e não o contrário. A camada Application Core, ela não possui dependências de outras camadas. As entidades e interfaces, elas estão definidas na camada central, que é a nossa camada de domínio, o nosso domain. Mais externamente, estão definidos os serviços de domínio, que vão implementar as interfaces do círculo mais interno. E fora da Application Core, nós temos as camadas de interface e de infraestrutura, que depende da Application Core. E nós temos também as dependências externas que não estão acopladas a nenhuma camada do nosso projeto. Dessa forma, nós estamos encapsulando as regras do negócio, nós não estamos dependendo da interface do usuário, nós não estamos dependendo do banco de dados, nós não estamos dependendo de qualquer agente externo, de qualquer ORM ou framework. E assim, as nossas regras de negócio, elas não sabem nada do mundo exterior e elas não estão ligadas a nenhum framework. Isso é muito importante. Então, com base nessas premissas, o nosso projeto ASP.NET Core, ele vai ter a seguinte estrutura e nomenclatura. Eu vou ter uma solução que eu vou criar usando o template Blank Solution, que eu vou chamar de Clean Arch, para resumir o nome. Eu vou ter 4 projetos do tipo Class Library, NET Core. Aqui eu poderia usar também o NET Standard. Então eu vou ter um projeto Domain. Note que na nomenclatura eu uso o nome da solução, o ponto e o nome do projeto que eu estou criando. Então aqui eu vou ter o projeto Domain, onde eu vou definir as entidades do domínio da aplicação, onde vão estar definidas as regras de negócio do projeto. Eu vou ter o projeto Application, onde eu vou definir as interfaces, os serviços, as regras de negócio da aplicação. Eu vou ter uma camada definida no projeto Infra.data, que vai ser responsável pelo acesso aos dados, é onde eu vou definir o nosso repositório. Eu vou ter uma camada representada pelo projeto Infra.IOC, onde eu vou centralizar a injeção de dependência. E o projeto MVC vai ser o nosso projeto que vai definir a interface com o usuário, vai ser o projeto ASP.NET Core MVC. Então aqui a nomenclatura que foi usada para criar a solução e os projetos não deve ser vista como um padrão que você deve seguir. Dependendo da complexidade do projeto, você pode criar outros projetos e outras camadas, desde que você respeite a regra de dependência, que deve sempre fluir para o centro, para os círculos centrais na arquitetura limpa. E quanto à nomenclatura,
você pode também adotar outra nomenclatura. Assim, essa nomenclatura que eu usei aqui é apenas uma sugestão. Então, após criar a solução e os projetos, eu preciso definir as dependências entre os projetos. Então, aqui é muito importante seguir a regra de dependência de Clean Architecture, na qual as dependências devem fluir para as camadas internas e não o contrário, como mostra essa figura. Então, seguindo essa regra, o nosso projeto ASP.NET Core vai ter as seguintes dependências. Eu vou ter o projeto domain, que não vai depender de ninguém, não vai ter nenhuma dependência, a camada de domínio. A application vai depender do domain. O projeto infradata vai depender do domain. O projeto infra-IOC vai depender do domain, da application e do infradata. E o projeto MVC, que é a interface do usuário, vai depender da infradata e da infra-IOC. Então observe que a camada domain, que representa as nossas entidades de domínio e contém as regras de negócio do projeto, são totalmente independentes. Ou seja, mesmo se não existir uma aplicação, ela vai continuar existindo, pois ela representa a razão de ser do projeto, ou seja, o motivo do projeto existir. Então agora eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, eu estou usando a versão 16.8.2 e eu vou criar um novo projeto. Eu vou criar primeiro a solução, ó, Blank Solution. Se ela não aparecer aqui nos templates recentes, você digita aqui, ó, Blank Solution e ela vai aparecer aqui. Eu vou clicar em Next. Aqui eu vou selecionar essa pasta. Então eu vou chamar aqui, ó, de Clean Arch. Eu estou usando o nome abreviado para ele não ficar muito extenso. Clean Architecture. Estou salvando nessa pasta. Vou clicar em Create e ele já vai criar uma solução para mim com esse nome, a solução vazia. Então está aqui a minha solution. Então agora eu vou criar os 4 projetos do tipo Class Library, que vão representar as nossas camadas. Aqui eu poderia criar 4 pastas e dentro das pastas criar os projetos. Para não ficar muito redundante, eu vou criar diretamente os projetos, mas você pode adotar também essa abordagem. Então eu vou vir aqui, ó, em File, Add New Project e vou marcar aqui, ó, Class Library e vou selecionar o NetCore. Tá aqui, ó, Class Library Net. Eu poderia também usar o Net Standard. Então eu vou clicar em Next e aqui eu vou iniciar criando o projeto que eu vou chamar de Clean Arch, é o nome da minha solution, ponto domain. Vou criar o projeto domain. Vou clicar em Create, tá aqui o meu projeto domain. Agora eu vou criar o projeto Application, File, Add New Project. Vou seguir aqui, ó, Class Library NetCore, Next, aqui eu vou chamar de Clean Arch Application. Agora eu vou criar o projeto Infradata. Add New Project, Class Library, Clean Arch Infra.data. E agora eu vou criar o projeto IOC, que é da injeção de dependência. Class Library, NetCore, Clean Arch.infra.io. Vou clicar em Create. Tá aqui os meus projetos. Depois eu vou remover essas classes aqui, ó, que ele cria por padrão de todos os projetos, tá? Mas os projetos estão criados, agora só falta eu criar o projeto MVC. Então eu vou vir aqui, ó, File, Add New Project. Aqui eu vou criar um projeto, selecionar C#, todas as plataformas, vou colocar um projeto Web. ASP.NET Core Web Application, vou selecionar o template, vou chamar Clean Arch.mvc. Vou clicar em Create. Aqui eu vou selecionar, ó, NetCore, ASP.NET Core 5. Eu estou usando a ASP.NET Core 5 no ambiente do Net 5. Então eu vou criar um projeto ASP.NET Core MVC. Então o template usado é esse aqui, o ASP.NET Core Web App Model View Controller. Aqui eu já vou alterar, eu vou definir aqui, ó, Individual User Accounts e vou habilitar a configuração com HTTPS. E aqui eu vou clicar em Create. Ele vai me criar o projeto MVC, que é a minha interface com o usuário. Está aqui, o projeto está criado. Então eu tenho a minha solution e os meus 5 projetos. Agora eu vou definir as dependências entre os projetos. Então, para mim definir as dependências, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, vou começar pelo domain. O domain não depende de ninguém, tá? Então ele não tem nenhuma dependência. Depois vamos no Application. Então, ó, eu clico com o botão direito, seleciono Add e coloco aqui, ó, Add Project Reference. E aqui eu vou marcar quais os projetos que o meu Application vai depender. O Application vai depender só do domain, ó. Então eu marco o domain e dou um OK. A seguir, eu vou fazer a mesma coisa com o Infradata. Clico com o botão direito, Add Project Referência. O Infradata também só depende do domain. Vou dar um OK. Agora eu vou no IOC, Add Project Referência. O IOC ele vai depender do domain, do Application e do Data. Só não depende do MVC. Vou dar um OK. E o último é o meu projeto MVC.
add projeto referência. O projeto MVC ele vai depender do infradata e do infra-IO. E eu vou clicar em OK. Pronto. Tenho a solução, os projetos criados e as dependências definidas entre o projeto. Então agora eu vou focar aqui um pouco no projeto MVC. Então se eu abrir aqui o projeto MVC, você vai perceber que no meu arquivo de projeto, ó, eu já tenho aqui, ó, o Target Framework usando o Net 5 e eu já tenho as referências, olha, o Entity Framework Core, o Identity, o SQL Server e o Tools. Já foi tudo incluído. E aqui os projetos da qual esse projeto está dependendo do Infradata, do Infra-IO. Então se eu analisar a estrutura aqui desse projeto MVC, você vai ver que é uma estrutura padrão. Mais adiante nós vamos ajustar essa estrutura. Agora, aqui na pasta data, nós temos um detalhe importante. Observe que aqui eu tenho um arquivo de contexto que já foi criado, ó, onde ele está definindo aqui, ó, o Identity DB Context. Ele vai usar isso aqui para criar as tabelas do Identity. E ele já também criou um Migrations, olha, Create Identity Schema, que é uma migração inicial que ele usa, olha, para gerar as tabelas do Identity. Então eu já posso aplicar o Migrations para ele gerar essas tabelas que eu vou precisar. Só que antes disso, eu tenho que verificar aqui, ó, no arquivo Startup, como que ele definiu. Ó. Ele já definiu a utilização do Application DB Context usando o SQL Server, ó, e ele definiu uma string de conexão que ele chamou de Default Connection. Vamos ver aqui, ó, no arquivo appsettings.json, qual é a string que ele usou. Ele usou essa string de conexão. Ele colocou essa string aqui, mas o meu ambiente não usa essa string. Então você tem que alterar essa string. Então aqui eu vou copiar e colar aqui, ó, uma string de conexão do meu ambiente, tá? De uma instância que eu tenho aqui. Naturalmente você vai usar uma outra string de conexão. Isso é necessário para você definir o nome do banco de dados. Ó, eu vou gerar um banco com o nome CleanArchDemoDB nessa instância aqui. Ele vai procurar isso no seu ambiente quando ele for aplicar o Migration. Então agora eu já tenho tudo configurado. Eu tenho o esquema criado, eu tenho aqui a string de conexão, eu tenho aqui no arquivo Startup a definição aqui, ó, do provedor que ele vai usar, que é o do SQL Server, da conexão que ele vai buscar ali no arquivo appsettings.json, e eu já posso aplicar o Migrations. Então para fazer isso eu venho aqui em Tools, vou aqui, ó, no Get Package Manager, Package Manager Console. Aqui eu vou limpar essa janela e aqui antes de eu dar o comando para aplicar o Migrations, eu tenho que definir qual que é o projeto Startup. Olha, aqui ele definiu com o projeto que vai inicializar como domain. Eu vou mudar isso, eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar o meu MVC, vou lá Set as Startup Project, isso é importante. Vou voltar aqui na janela do console e vou selecionar aqui, ó, como projeto padrão, o projeto MVC. Porque, ó, o meu arquivo de contexto está definido no meu projeto MVC e eu vou criar as tabelas do Identity com base nesse arquivo de contexto. Então aqui no console eu tenho que dar o comando add migration, vou chamar de inicial, vou falar o arquivo de contexto que eu quero aplicar a migração é o Application DB Context. Então, para isso, eu tenho que estar com o projeto MVC, aonde esse arquivo de contexto está definido, e o meu arquivo padrão tem que estar definido como sendo esse projeto. O meu projeto padrão tem que ser definido como esse projeto, o projeto MVC, onde está definido o arquivo de contexto. Aí eu posso retornar aqui a minha janela do Package Manager Console e aplicar a migração. Eu vou fechar aqui. Vou dar um Enter, ele deu um build, ó, já gerou. Note que ele gerou aqui, ó, o arquivo de migração com o nome inicial, era de Migration, Up e Down, vazio. Por quê? Ele já tem uma migração inicial chamada Create Identity Schema. E aqui já estão definidos, ó, no método Up e Down as tabelas. Então, basta eu aplicar a migração. Basta eu vir aqui, ó, deixa eu fechar tudo aqui, voltar para minha janela do console e dar update database. Eu só vou verificar a string de conexão para ver o nome do banco de dados. Aqui, ó, CleanArchDemoDB. Muito bem. Então eu vou dar um update database e ele vai criar aqui no meu ambiente o banco de dados. Ó, eu vou abrir o SQL Server Management Studio e vou verificar o banco de dados que ele criou. Vou me logar, vou ver os bancos de dados aqui, olha, ele está abrindo. Ó, CleanArchDemoDB, ó, ele criou. Olha aqui as tabelas do Identity, ASP.NET User, ASP.NET Roles. Então aqui
eu já tenho tudo preparado no meu ambiente, as tabelas do iDent já foram criadas. Então eu já posso testar a minha aplicação. Eu vou voltar ao meu projeto, vou vir aqui no Visual Studio, vou alterar o perfil de inicialização, ó, MVC, e vou executar. Note que ele inicializou aqui, ó, e já abriu o meu projeto, ASP.NET Core MVC, que está funcionando. Ó, tem o register e tem o login. Então na próxima semana eu vou continuar. Eu já tenho aqui o meu projeto MVC funcionando, então na próxima semana eu vou iniciar a definição dos demais projetos, iniciando com o projeto Domain.